No aspecto positivo, vamos falar aqui do aspecto positivo, né? O que se pode ter em casa, no trabalho, por exemplo, além de você falou das plantas. Existem objetos que se possa ter em casa que traga energia positiva ou que preserve a energia positiva da casa? Olha, uma casa, para ela ser saudável, ela precisa ser clean. O que significa ser clean? Além de ser limpa fisicamente, ela tem que ser limpa energeticamente. Que sentido? Ela tem que ser arejada, iluminada. Sabe por quê? Porque trevas não gostam de luz. Então, uma casa você tem que deixar ela limpa e arejada. Um detalhe, dentro da sua porta de entrada, olha só, você chegou na sua casa, é tão interessante você colocar na porta de entrada da sua casa um baguá. Vocês sabem o que é baguá? É aquele espelho que tem todos os desenhos. Não, ele tem um espelho mais grosso no meio, enfim. Chama-se baguá. Isso se vende em lojas de produtos esotéricos. Tá. Coloca na porta de entrada, Pardini, na altura de uma pessoa mediana. Quando você chegar, o que você vai ver naquilo? Você. Você mesmo. Você mesmo. É um espelho. Um baguá não deixa de ser um espelho. Então, o que pode estar acompanhando você vai ficar ali no espelho, porque ele é um portal, né? Ou se você não tiver condições de fazer isso, você põe um espelho grande. Por exemplo, você abriu a porta de entrada, um espelho grande no fundo, que reflita quem está entrando. É portal. Vai limpar as energias, tá? Isso é lugar saudável. Agora, o que não pode ter espelho, Pardini, é no seu quarto de dormir, que reflita a sua cama. Ah, bom. O espelho não pode ver a sua cama. Não pode ver. Se você tem um espelho, está num close, fora, sem problema. Mas, hoje em dia, as pessoas constroem, né, ou decoram uma casa, elas colocam espelho em tudo. A parede do guarda-roupa, as portas do guarda-roupa, tudo cheio de espelho. Na cabeceira da cama. Sabe, tipo assim, que nem motel. Ela não sabe o mal que ela está fazendo. Por quê? Quando a gente dorme, a gente viaja. Todo mundo, quando dorme, faz uma viagem no astral. O seu corpo fica ali, inerte, bonitinho. Aí o que acontece? Você fica suscetível a ser molestado. Sim, molestado. Então, por quê? Porque no espelho sai e entra o que você nem imagina. Filmes de terror, de magia, todos esses filmes que mexem com o outro lado, qual é a base de um filme desse? Espelho. Certo? Então, por que eles fariam filmes com espelho sem ter um fundo de verdade? Então, quando você está dormindo, você fica sujeito às energias que entram e saem daquele portal chamado espelho. Agora eu dou um conselho, Pardini, principalmente para as moças, para as meninas, não importa a idade. Não durmam nuas. Não durmam nuas. Embora muitos acadêmicos digam que dormir nu é saudável, enfim, N as coisas eles estão falando fisiologicamente. Mas energeticamente, não. Você fica suscetível às energias negativas de obsessores, tanto homem quanto mulher. Eu, como psicanalista, eu já tive muitos casos de atender mulheres que têm orgasmo dormindo, sozinha. E quando você conversa com ela, me escuta, me explica como é que... Ela não consegue te descrever o parceiro. É sempre do peito para baixo. Por quê? É obsessor. Você entendeu? Então, é complicado. São vários conjuntos que você precisa utilizar para deixar uma casa sadia. Né? As pessoas falam, pode pôr incenso? Pode, mas o incenso ele só vai harmonizar o ambiente. Tá. Né? O incenso harmoniza o ambiente. Defumador, que é usado para limpeza, pode até ser. Mas você pode usar, limpar a sua casa, colocar sal grosso. Então, peraí, não entra aí que eu vou te perguntar agora sobre isso daí. Eu vou te perguntar sobre... Antes, deixa eu fazer um porém sobre os espelhos. Agora, você falou, e se o espelho estiver na frente da cama, mas ele está do lado de dentro da porta do armário? Ah, não tem problema. Aí não tem problema. Antigamente, para quem é mais antigo, que nem eu, as vovós, a minha mãe, o guarda-roupa do quarto dela, o espelho era por dentro. Então,
ela abria a porta do guarda-roupa, tava lá o espelho. Ela via as roupinhas dela, tal, aí se produzia, fechou, acabou. Aí as pessoas podem até estar perguntando agora, e agora? Eu tenho um espelho que reflita a minha cama. Ou você cobre, ou você tira. Cobre com lençol, põe uma cortininha. Não é saudável. Entendi. Entendeu? Não é saudável. Agora vamos retomar o assunto que era a pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, fala sobre a prática de se colocar um copo de água no lugar alto com sal grosso. Eu não digo nem com água com sal grosso. Por quê? Você vai colocar, sabe aqueles copinhos de café? Sei. De copinhos que se toma café? Você vai pôr sal grosso Você neles. está falando do copinho de plástico. Isso. Tá. Você vai pôr sal grosso neles até encher. E você vai colocar na sua casa em todos os cantos vivos. Tá. Em todos os cantos vivos da casa. Você vai pôr um copinho. Aonde a energia for forte, aquilo vai cristalizar e ficar uma pedra. Quando você fala forte, é fortemente negativa? Negativamente, tá. sim. Ok. Você vai pôr os copinhos. Quando você perceber que aquilo endureceu, ficou uma crosta, cristalizou, ele absorveu toda aquela coisa negativa daquele local. Aí sal grosso ou sal comum? Sal grosso. Tá. Sal grosso. Ok. E, complementando, não se toma banho de sal grosso da cabeça para baixo. Isso. Se toma banho do ombro para baixo. Porque o sal grosso ele vai limpar o seu campo áurico. Tá. O seu campo sutil. Você sabe que nós temos vários corpos sutis. Então o sal grosso ele vai limpar o seu campo áurico. E na cabeça, você não pode fazer isso porque você vai derrubar a sua espiritualidade ou seu anjo da guarda. Então, mas por exemplo, já fiz isso, por isso que eu vou te comentar. Pega o sal grosso, você coloca 2 dedos no copo, aí você completa mais uns 4 dedos de água. Você deixa no lugar alto lá. Você pode fazer essa experiência. Você põe lugar alto da sala, lugar alto do seu quarto e tal. E você faz um teste. Você pode esperar. Tem casos que fazem 6 dias, como eu já vi, em 20 dias, ou tem casos que 1 mês não faz nada. Mas conforme a energia, o sal, ele reveste o copo por dentro, ele vai saindo por fora. E por fora, ele faz um colarinho no copo. Sim. Galera, é uma coisa impressionante. Eu queria entender por que faz essa reação. Ele contorna o copo. Estou falando porque eu faço isso constantemente. Ele contorna o copo, ele reveste o copo. É um negócio maluco. Sim, isso, né? Isso aí é energia. Você não vê. É um para-raio. É um para-raio. É como se fosse um para-raio. Né? Eu não costumo usar assim. Né? Quando eu tenho que mexer na minha casa, eu uso um defumador. Primeiro, Pardini, ninguém entra na minha casa de sapato. Se um dia eu convidar você, Pardini, vai na minha casa? Por favor, tira o sapato. Eu tenho vários chinelinhos na porta da entrada que é para você entrar, porque, como eu falei, você vai levar as energias negativas para dentro se você estiver mal acompanhado, tá? Então, a função do sal grosso é catalisar, ele puxa o que é de ruim do ambiente. E claro, como ele está na água, ele vai transbordar e vai ficar como se fosse colarinho de copo para tomar chopp, né? Que fica aquela... Eu suponho que seja porque o sal é cátion, é próton, sim, ele atrai o negativo, ele né? vai puxar o negativo. Então, mas, por exemplo, se está no mesmo ambiente, o sal, como eu te falei, com água, uma hora dá 6 dias, ele reveste o copo, outra hora dá 12, outra hora dá 1 mês, não acontece nada. Então, está no mesmo ambiente que só você frequenta, é porque você traz. Então... Você leva para sua casa. Nós também somos um para-raio. Nós somos um condutor. Tá. Então, dependendo do que você passa no seu dia a dia, se você abaixar suas frequências, você vai achar aquilo que está naquela frequência. Como eu falei, vivemos em camadas dimensionais. Estamos aqui, na frequência da luz. Os obsessores, as energias negativas, estão aqui. Tá. Para ele te alcançar, ele deixou de ser um obsessor para ser um colaborador. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Nós estamos aqui e eles aqui. Aí, todo dia a gente lamuria, a gente reclama da vida, não agradece a Deus, não faz oração, bebe bebida alcoólica, come carne em excesso, frequenta lugares não saudáveis. Olha o que aconteceu.
você abaixa a sua energia e é você que entra no campo deles. É você que vai lá, não são eles que vêm a você. Então, quando você falou, a gente pode sofrer influência de obsessores? Sim, com certeza. Nós somos marionetes na mão do mundo invisível. Cabe você, dentro da sua condição, da sua espiritualidade, se proteger disso. Não adianta você usar pedra, usar colar, usar qualquer tipo de adjetivo, né, de coisas para te proteger. Se você não mudar sua conduta, se você não deixar de frequentar determinados lugares, se não você não mudar o seu modo de vida, vai ser paliativo aquilo. Limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Que nem você falou, é um lugar que só você frequenta, mas dependendo da sua condição emocional de você chegar na sua casa, você leva acompanhantes. Posso descrever uma situação que aconteceu comigo? Deve, claro. Há uns anos atrás, eu tinha 2 gatas, né? A Sabrina... Uma loira e uma morena, eu lembro delas. Mais ou menos disso. Era a Sabrina e a Samantha. Um dia eu saí da casa da Cristina e fui para minha casa, né? E eu morava em Osasco. E ela continua morando em São Paulo. Só tem gente boa. Pois é. Aí, você sabe que para você chegar em Osasco, você tem que pegar Raposo Tavares, Castelo Branco ou ir por dentro ali. E nessa ocasião eu peguei a Raposo Tavares, estava impossível de andar, tudo parado. Eu demorei quase 3 horas para chegar na minha casa. Quando eu cheguei em casa, bom, dentro do carro, Pardini, eu já não tinha mais. Eu não sabia se eu ligava a rádio, se eu abaixava vídeo, se eu levantava. Quando eu cheguei na minha casa, que eu parei na minha porta, eu morava no apartamento, tirei meu sapato, né, porque eu não entro sapato em casa, tirei meu sapato. Quando eu abri a porta, assim, a minha cozinha ficava assim à minha direita, eu joguei meu sapato, meu tênis, no tanque e entrei. As minhas 2 gatas me receberam, como elas faziam todos os dias. Mas nota, eu abaixei as minhas frequências, porque eu saí do meu estado emocional de paz e fiquei no estado de nervo ferrado por causa daquele trânsito. O que aconteceu, Pardini? Eu levei coisa junto comigo. Fechei a porta da sala. As minhas 2 gatas começaram a se pegar, elas gritaram e começaram a se debater, coisa que elas nunca fizeram, porque elas foram criadas juntas. Cara, eu me apavorei, aí rolei um pano na mão e separo, enfim. Consegui apartar as 2, aí eu sentei na minha sala e fiquei ali respirando, acalmando e canalizando uma energia positiva para que eu, né, acalmasse tudo e tal. Elas ficaram quietinhas. Quando eu abri o olho, estava uma aqui e uma aqui do outro lado, se olhando. Aí eu, nossa, olha o que o papai fez com vocês. Eu trouxe uma coisa ruim para casa. Aí eu levantei, sentei no meu sofá, liguei a TV e estou lá assistindo. As 2 levantaram, uma se alojou na minha perna e a outra aqui. Foi impressionante, Padre. Não deu poucos minutos, as 2 simultaneamente fizeram assim, ó. Ficaram olhando aqui em cima de mim. Aquilo arrepiou e eu falei, meu Deus, tem algo aí. E eu fiquei prestando atenção nelas. Por quê? Elas são os catalisadores, elas são as guardiãs. Aí eu percebi que elas não engrossaram o rabo e nem o pelo arrepiou. Elas apenas ficaram assim, olhando aqui, bem aqui assim. Aí bom, não é tão feio, mas não é do bem, não é daqui. Aí liguei para a Cristina, expliquei para ela, olha, aconteceu assim, eu estou com uma visita invisível em casa, o que eu faço, né? Aí ela, vamos fazer uma oração e o evangelho. Não tenho religião, mas eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Olha, é fantástico. Eu gosto de ler. Aí eu abri, ela na casa dela e eu na minha. Abrimos o Evangelho e assim, o detalhe, nunca interagem com eles. Por quê? Eles são energias, eles são trocentos. Você é em matéria. Você apanha energeticamente. Então, olhando assim aquelas frases, ofereço essas palavras e essa oração aos espíritos de luz para que socorram os irmãos necessitados aqui presente. E fizemos a leitura, ela fez na casa dela, eu fiz na minha,
fiz uma oração, fechei e fiquei quietinho. As duas se acalmaram, relaxaram. Por quê? Eu, de alguma forma, limpei o ambiente. Não foi eu que falei com eles. Eu ofereci aos espíritos de luz, aos socorristas espirituais, que pegassem esses irmãos necessitados e encaminhassem. Então, nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. Somos nós que levamos as impurezas para dentro de casa. Somos nós que atraímos situações erradas, de energias negativas, de obsessores. Somos nós. Se você me permite também, tem uma audionovela ou um livro, que é uma psicografia, e chama-se, posso falar? Por favor. Sexo e Destino. Uhum. E dentro desse livro, né, que é essa psicografia, tinha um personagem, não é nem personagem, porque foi um fato real que aconteceu no Rio de Janeiro. O nome dele era Cláudio. E o Cláudio, ele tinha um obsessor de plantão. Ele tinha um obsessor que ficava com ele o tempo todinho. Aonde o Cláudio estava, o obsessor junto com ele, porque era a energia do Cláudio. Aí, um dia o Cláudio chegou na casa dele, tomou um banho, sentou, tal, e falou assim, eu vou descansar. Nisso, o obsessor, que no livro chama-se Moreira, encostou nele. Chegou no Cláudio e fez assim, nossa, eu tô com sede, toma uma. Nós somos influenciados pelo mundo invisível. Pergunto para você aí da sua casa, se me permite. Quantas vezes você estava em casa, de boa, sem nada, ou em algum lugar, você sentiu uma sensação de querer comer ou beber algo? Já passou por isso? E dá até água na boca. Você teve uma visita de um obsessor. Ele tinha necessidades daquilo, então ele encostou em você, e você fica com aquela vontade. Aí o Cláudio pegou, levantou, falou, poxa, eu não ia beber, mas eu vou tomar uma dose. Encheu o copo, pôs as pedrinhas de gelo. Quando ele foi beber, o Moreira falou assim, não, é pouco, coloca mais. Aí o Cláudio, nossa, eu achei que eu tinha posto uma dose, eu pus meia dose, e completou o copo. Aí ele pegou e deu a talagada. Quem que teve orgasmo de prazer? O obsessor. Por quê? Ele usou o Cláudio para beber. Você está entendendo como é que nós somos suscetíveis às energias? E nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, somos marionetes no mundo invisível.